Fala, Mário. Boa noite. E aí, E aí, Betão? belezinha? Bom, Tranquilo? graças a Deus. Tá bom. Tá de fone aí, Betão? Não tô, cara. Onde eu tô não tem fone. Tá ruim o áudio? É capaz de dar um eco aí. Deixa o meu volume meio baixo, que eu acho que daí ele não dá tanto eco. Manda ver, e agora? E aí, pessoal, estão ouvindo bem? Dá um boa noite aí. Dá uma boa noite aí, professor. Vamos testar seu áudio. Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Conseguem me ouvir bem? Me fala aí se tá. Dá um joinha se estiver tudo ok. Estão conseguindo entender bem o que os dois estão falando? Beleza, beleza, estamos conectados. Boa noite, pessoal. Estamos fazendo uma série de lives, né? Já que estamos aí passando por esse período de pandemia, os nossos encontros físicos estão um tanto quanto limitados por enquanto. E no intuito de auxiliar os nossos alunos aí, os nossos amigos, pessoas que têm interesse na área da física, na área da ciência, na área dos estudos, a gente vai fazer um bate-papo hoje aqui a respeito da importância de você dominar, digamos assim, os conceitos físicos, né? Queria que o Roberto comentasse comigo agora. Posso apresentar você? Posso apresentar você como você é conhecido aí com seus alunos? Pode, claro que pode. Para quem não conhece o Roberto aqui, o Betão, né, meu veterano na física ambiental, ele é conhecido como o saudoso Prof. Foca. E aí ele tem o Instagram dele ali, o Prof. Foca, e depois ele vai explicar para nós um pouquinho a respeito do Foca Tour. Foca Tour, segue o perfil do Foca Tour lá, tem coisa importante lá, tem coisa legal. É uma ótima ideia que o meu amigo teve aqui, ele desenvolve esse trabalho de forma excelente. Acompanhei um pouco ali o seu trabalho, dei uma olhada lá. Entra lá no Instagram dele, dá uma olhada lá que vai valer a pena. Ele vai nos explicar aqui daqui a pouco como é que funciona o Foca Tour. Até queria Isso aí. deixar para você agora, Betão, se apresenta aí, fala um pouco da sua história aí, fala um pouco a respeito do Prof. Foca e do Foca Tour, para daí a gente começar o nosso bate-papo. Bom, galera, boa noite. Eu vi aqui algumas pessoas que já me conhecem também, que entraram, alunos, ex-alunos, colegas de trabalho. Obrigado, Mário, pelo convite, né, de estar aqui hoje. Como você mesmo falou, fui seu veterano na faculdade, né, a gente começou, formamos em Física Ambiental. Tem um calor aí também, um tal de Estevão Avelino que está na live também. Gente boa Isso, o ele. Estevão. Isso. E na verdade, assim, desde que eu comecei a dar aula, eu sempre trabalhei muito no ensino médio e mais voltado ainda para pré-vestibular, né, que são os cursinhos, as séries finais ali. E vendo a necessidade dos alunos de prestar vestibular fora da cidade onde eles estão, eu resolvi ajudá-los com isso. Então, eu tenho a Focatur, que leva alunos para prestar vestibular fora do estado, fora da cidade que ele mora. A gente organiza transporte, a gente organiza a hospedagem, leva para a prova, busca da prova e assim por diante, né? Hoje, inclusive, nesse momento, eu estou numa das lojas da Focatur, que a gente está fazendo algumas adaptações. Eu estou na loja de Campo Grande, né? Que a gente está fazendo aí melhorias para o atendimento dos alunos, né? Uma época de pandemia, crise, é claro, ninguém vai viajar agora, mas Isso. os vestibulares vão acontecer, assim como a prova do Enem vai acontecer, né? E também tem a parte de sala de aula, continuo como professor, né, de física, nessa batalha aí que nós nos formamos para isso, né? É isso aí, a gente gosta do conteúdo
já desde de muito tempo atrás, né, Betão? A gente acompanha a física aí, assim como eu, você deve estar indo aí já para quê? 17 anos, quase 20 anos que você só faz falar de física. Se for Exato. analisar, né, que é o tempo que a gente entrou na graduação. Daí tem todos os anos de graduação e de profissão, e aí você vai lá, vai trabalhando, vai se envolvendo, e aí eu achei muito interessante a sua ideia da criação da Focatur para ajudar a logística, né? Por causa que tem as datas também dos vestibulares, às vezes elas ficam um tanto quanto próximas. Você pode até tentar dar um peitaço aí, não, eu vou ali para o Paraná, vou fazer a faculdade aqui mesmo, tal. Mas aí você tendo a oportunidade de dividir a despesa, né, com mais alunos, aí você pode alcançar E, São Paulo, você pode alcançar Minas, você pode alcançar Santa Catarina, você pode alcançar outros estados, N oportunidades a mais que se abrem, né? Então, te dar os parabéns aí pela iniciativa que obrigado. você teve aí com a Focatur. Então não esquece, pessoal, vai lá, procura no Instagram dele lá, Focatur, dá uma olhada, ver se vocês concordam com a proposta que ele traz lá para vocês. Tem muita informação legal lá. E aí, Valeu. a chamada que eu fiz para nossa live, que eu coloquei, né, tirando onda no O Enem, Enem. eu convidei o meu amigo Betão aqui para a gente fazer um bate-papo a respeito das ondas, né? Eu peguei essa parte do conteúdo ondas, porque no Enem e nos vestibulares, parte das questões que eu tenho que, ó, nunca falha. Acústica, ondas, equação fundamental Sempre da vai cair. onda, sempre vai cair, sempre vai cair, ela sempre vai aparecer lá. Então a gente pegou aqui e trouxe. Eu queria que você, Betão, comentasse comigo um pouco essa parte da caracterização da onda. Boa parte do início, o início do estudo de ondas, né, é muito importante frisar que onda vai ser tudo aquilo que propagar energia sem transportar matéria, né? Vai levar energia de um local ao outro, mas não pode haver transporte de matéria. Isso é um fator, né? Não pode haver transporte de matéria. E aí, qualquer onda do mar, onda numa corda, onda na piscina, se for onda, a moto é passando ali no fundo, se for onda, não pode transportar matéria. Né? A gente tem ondas que vão estar em meios materiais e também teremos aquelas ondas que só podem se propagar, ou melhor, que não se propagam nos meios materiais, né? Como o principal exemplo, né? Luz e som. Eu acho que tudo se define a isso. Exato. Betão, uma das dúvidas recorrentes que tem a respeito dessa parte, e eu já vi pegadinha do Enem e de alguns vestibulares, que colocam assim um exemplo, por exemplo, de um tsunami que invade e devasta a onda. Como que ela está destruindo se ela não está transportando matéria? Como que ela leva um galho? Como que ela leva? Como que ela move algo de lugar se ela não, teoricamente, ela não transporta essa matéria? É muito bacana essa pergunta, porque é o que gera muita confusão, né? Que é, o que a gente estuda em ondas são as oscilações, né? E nessas Isso. oscilações, o movimento dela é diferente de levar a matéria, né? De transportar a matéria de um local a outro. Se a gente pega um caso no próprio na praia, se você ficar para trás na arrebentação, né, de quando a onda faz aquela curva e cai, que a pessoa pega o famoso jacaré, né? Se você Isso. ficar para trás, a única coisa que você vai perceber é que a água vai passar, você vai subir, você vai descer, né? Você está no movimento ali ondulatório. Quando você tem aquela crista da onda subindo, o vento batendo, ela vai te dar uma porrada, né?
Então, Isso. isso pode fazer com que empurre algum objeto para frente. Mas daí já deixou de ser característica de onda, né? Houve a arrebentação dela, por exemplo, né? Aham. Então, ali no caso, a gente tem na crista da onda um deslocamento de massa provocado pela gravidade. E aí o impacto dessa massa, junto com a questão do atrito, com a questão do empuxo, com toda uma outra série de fatores que vai acabar resultando que essa matéria tenha esse movimento. Então, o movimento dela vem mais em função da gravidade, mais em função do empuxo, mais em função do atrito do que propriamente da oscilação. É isso, Sim, Betão? exatamente. Tanto que a gente Então, faz os estudos separados, né? Oscilação é uma coisa, né? E propagação de matéria é outra coisa. exatamente. Tem que ter cuidado na hora de estudar a parte conceitual da física, para a gente poder ter o discernimento disso que está acontecendo, né? Então, assim, eu olho para a questão da oscilação de onda. Então, eu tenho um ponto fixo do espaço que ele vai ter uma quantidade de energia que vai fazer com que ele oscile. Não Possível. é isso? Exatamente. Isso que você falou realmente é uma das pegadinhas muito fortes, né? De vestibulares e Enem, que acabam atrapalhando o entendimento do aluno, né? No caso aí da ondulatória. Isso. Então, assim, para a gente seguir nessa parte da caracterização da onda, é importante, por exemplo, assim, quando você olha para o fenômeno ondulatório, você saber que tipo de onda é essa que você está estudando, né? Sim. Você pode classificar elas aí para gente? As ondas, a gente tem uma primeira classificação, que é quanto à natureza da onda. Então, a gente tem ela, pode ser mecânica ou eletromagnética, né? A onda Isso. mecânica é aquela que se propaga apenas em meios materiais, né? Que seria através de uma colisão de uma molécula com a outra. Um forte exemplo disso, fortíssimo, é o som. O som é uma onda mecânica, propaga-se apenas em meios materiais. E o outro seria a onda eletromagnética, que pode se propagar em meios materiais, mas também vai se propagar no vácuo. E aí Isso. nós temos como grande exemplo a luz, né? A luz que vem do Sol até a Terra, atravessa espaço, regiões de vácuo, e também atinge nossos olhos e propaga no meio material que é o ar, a água e assim por diante. Mas é importante, Mário, eu acredito que a gente classifica elas enquanto ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, beleza. Só que uma outra classificação importante é quanto à sua propagação, né? O Sim. som, por exemplo, ele também é classificado como sendo uma onda longitudinal, ele é uma onda mecânica longitudinal, naquela que as partículas vibram na mesma direção da propagação. E a onda transversal, que é aquela que tem Aham. uma vibração perpendicular à sua propagação, né? Só para a gente esclarecer a questão de um exemplo. As cordas de violão. A oscilação de uma corda de violão. Você classifica ela como? Como transversal, porque a vibração ocorre num sentido, para cima e para baixo, e a propagação dela na corda é horizontal. É horizontal. E aí, no exemplo da mola da suspensão de um carro? Aí é longitudinal, porque a mola ela vai sofrer uma vibração junto com a sua compressão, Na mesma direção. na mesma direção. Exatamente. Legal. Porque, assim, às vezes a gente vê em algum exemplo que você vai seguir lá na hora de fazer essa caracterização, você tem que observar a propagação de onda. Qual é a Sim, direção que essa onda está se propagando? Se você tem a oscilação na vertical, no nosso eixo Y, mas a propagação dela está na horizontal, que é o nosso eixo X, essa onda, então, o nosso amigo Betão aqui, ele classifica ela como sendo uma onda
Transversal. Essa é a onda transversal. E aí, quando você tem ela fazendo a compressão e ela está se dirigindo na mesma direção, essa é a nossa onda longitudinal. Então, a diferença fica nessa parte, né, da propagação de Isso. onda, para onde esse pulso de onda está se propagando. Falando na questão do pulso de onda, para a gente caracterizar bem essa onda, quais são as grandezas que a gente tem embutidos dentro da propagação de onda, dentro desse conteúdo de onda? Quais são as A gente, grandezas mais importantes? a gente vai falar a respeito de amplitude, que é o tamanho da onda, né? A gente vai falar de comprimento de onda, frequência, velocidade, que são as propriedades que caracterizam, né, a onda nesse caso. Isso. A amplitude. A amplitude. Como que você define a amplitude, Betão? A amplitude, ela pode ser definida como sendo da posição de equilíbrio até um ponto de máximo, que seria uma crista, ou do equilíbrio até um ponto mínimo, que seria um vale, né? Ou a metade da distância entre a crista e um vale. É sempre na vertical. A onda, quando a gente fala assim, para cima e para baixo. Né? Então, seria só a parte de cima ou só a parte de Só a baixo. parte de baixo. Eu vi muitas vezes, assim, de forma recorrente até, em algumas das minhas avaliações, o aluno ele acaba por confundir, né, ali quando você pede, caracteriza qual é a amplitude dessa onda. Aí ele vai lá e me coloca o valor de vale a crista, né? Tem aquela amplitude ali. E tem gente que coloca o valor do ponto de equilíbrio à crista, ou do ponto de equilíbrio ao vale. Como que a gente faz para deixar isso definido de forma correta? Para acabar com essa dúvida. Olha, na verdade, Mário, eu na verdade penso assim, o aluno ele pode pensar de várias formas enquanto termos numéricos, né? Mas eu particularmente digo que seria da posição da crista, né, até o vale e divide por 2. Mas o aluno pode pensar somente em crista até a posição de equilíbrio, sempre em linha reta. Né? Eu Isso, o importante é particularmente, seguir a linha reta. exato. Eu costumo não limitar essa parte justamente para que você possa ter cada um criando. Eu acho que isso é muito importante, criando a sua estratégia, principalmente no raciocínio de cálculos, né, para o ambulatório. Né? Mas não sei, qual que é a sua estratégia aí? Geralmente eu mostro para eles que a amplitude é o quanto um ponto material pode se deslocar a partir do ponto de equilíbrio. Então eu tenho aqui o meu ponto de equilíbrio. O quanto eu consigo espichar a corda do violão para cá. E quando eu solto ela, automaticamente ela não vai vir e vai parar exatamente onde ela estava. Ela vai fazer o movimento oscilatório completo. Então a amplitude dessa onda, ela vai ser essa distância entre vale e crista. E aí você pega ali, quando você vai jogar ela para matemática, aí você tem que saber que essa é a distância dividido por 2, porque são dois caminhos, né? Ela vai e volta. Então, como ela faz esse movimento? A natureza dela faz com que ela tenha esse deslocamento. Eu falo da importância desse deslocamento, mas matematicamente você leva até o ponto de equilíbrio, é o quanto você tensionou a corda, o quanto você conseguiu deslocar ela do seu ponto natural. Exato. Pode ser também uma ótima estratégia. O importante é que, assim, a equação fundamental da onda, a onda, ela tem, essas grandezas dela estão todas muito bem amarradas. Porque como que você vai fazer para medir o comprimento de onda? O comprimento de onda aí você pode determinar como sendo a distância de duas cristas consecutivas, a distância de dois vales consecutivos, além do mais que existem não só esses pontos, né? Mas vários outros pontos. Eu costumo dizer que a partícula não repete o seu movimento.
dentro de um início a um novo início de repetição, você vai ter uma onda. Vai ter o espaço percorrido pela onda. Exatamente. Eu adoro o pêndulo simples. Sim, O pêndulo simples, aquele experimento, o experimento mental de Galileu, Betão, Galileu, lá, quando ele tranquilamente, relaxado, conhece essa história? Que ele foi lá sim. e controlou através do pulso dele, né, o batimento cardíaco, ele usou o coração dele, o compasso do coração, comparando com o movimento de um lustre. Era um lustre? Era um lustre É. na história, né? Então, o lustre oscilava e ele contou a oscilação a partir do batimento cardíaco dele. E ele conseguiu ali trazer para a gente o cálculo da gravidade. É a Ele maneira mais simples hoje que a gente tem de fazer o cálculo da gravidade, né? É utilizando o pêndulo simples, né? utilizando o Utilizando o pêndulo pêndulo, simples. que é um sistema ondulatório. Sim. E É aí, importante frisar que o sistema ondulatório ele não se resume única e exclusivamente a uma onda como som e luz, né? A gente pode ter o caso do pêndulo simples, o sistema massa-mola, né? o Que sistema trabalham, que massa-mola. são sistemas oscilatórios. Isso, são sistemas oscilatórios. Então, assim, só para fechar a história do Galileu, o comprimento de onda ele conseguiu definir porque ele tinha que começar a contar o tempo. E o tempo, em algum momento, tem que parar. Para você ter um fenômeno completo, você tem que ter o tempo inicial e o tempo final. Você não pode Sim, disparar o tempo e deixar infinitamente rolando, porque aí você vai estar observando isso pelo infinito. Você tem que ter o T0 e o TF. O tempo final, ele foi lá e predeterminou. Eu vou olhar a partir desse ponto e vou contar as batidas do meu coração até este ponto. Como teve essa necessidade para ele determinar qual foi o espaço que o pêndulo percorreu até regressar e parar no ponto em que ele estava observando, automaticamente quem que vem com a gente nessa cola? Quem que aparece aí na onda aí que é de extrema função? a frequência A frequência e o período. Então tá e o tudo período. amarrado. Não é verdade, Betão? Tá tudo amarrado. Quando a gente olha para a equação fundamental da velocidade de propagação de uma onda, quais são as grandezas envolvidas? A velocidade. Velocidade, comprimento de onda e frequência, né? Qual é o conceito básico da velocidade? O básico é lá da cinemática, né? Do Da espaço e do cinemática. tempo. Espaço sobre o tempo. Então, quando você pega ali, você fala assim, ó, eu vou calcular a velocidade de uma onda. Olha a importância do conceito da física. O que é a velocidade? Velocidade é o espaço sobre o tempo. Então, você pega agora um conhecimento lá da cinemática, algo que para muita gente são conteúdos totalmente separados, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, quando eu chego no segundo ano de ensino médio eu vou estudar ondas, não quero mais saber das. Não. Tudo que você vem estudando, vem aprendendo, vai acumulando. Ele vai ficando como Até bagagem. porque os conteúdos, no geral, né? Não são conteúdos isolados, né? Sempre existe uma relação de um com o outro aí. Sempre, sempre. Então aí a gente pega velocidade, espaço sobre o tempo. Olha de novo a importância do conceito. Qual é o espaço que eu vou estudar dentro da onda? O Como que comprimento eu... da onda. É o comprimento de onda, é o espaço que ela vai percorrer, é qual foi o caminho percorrido por essa onda. E aí a gente vai pegar e vai conseguir caracterizar. Essa aqui é a grandeza que determina o meu comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É dois pontos consecutivos, iguais. Se você fixou o ponto da crista,
Quando chegar novamente na crista, você teve um comprimento de onda. Teve toda a oscilação da onda. Eu gosto muito de olhar o comprimento de onda a partir do ponto de equilíbrio, porque daí ele fica aquela onda bem desenhada, aquela mais característica, Fica parecendo uma nossa 99,99%. rede. 99,99% dos exercícios de Enem e vestibular, quando ele caracteriza uma onda, ele coloca aquela partindo do ponto de repouso. Na maioria das vezes. Exatamente. Então, assim, eu gosto de trabalhar ela porque aí ela já pula os olhos, né? Quando você vai lá olhar para o exercício, olhar para a questão, você já vê a onda, você já vê como é que ela tá. Então você já sabe do que se trata. E aí, o período e a frequência que está ali embutido também. Por que, que é importante o período e a frequência de uma onda, Betão? A importância deles é porque você consegue, no caso da frequência, né, comparando ali, né, o número de repetições por unidade de tempo, período, tempo de uma oscilação, né? Mas eu Isso. vejo muito mais importante a frequência do que o período. Mas é uma particularidade minha. Por quê? Porque Pode você explicar isso. consegue, porque você consegue determinar a energia da onda, né? A energia que uma onda pode transportar, você consegue utilizar através da frequência, né? Então, de uma maneira muito mais simples e até mesmo a gente pode utilizar para fazer classificações e visando o Enem, é muito importante a questão ali das ondas luz e som, a questão de que elas se diferem por frequências, né? Sim. O fato de você ter um som mais grave, um som mais agudo, a diferença é na frequência. As cores se diferem pela frequência da onda. Então, eu vejo que, olhando para o Enem, a frequência é muito mais importante do que o período nessas classificações. Apesar de estarem relacionados, aparece muito mais a frequência do que o período nas classificações. Como que você consegue, por exemplo, assim, uma dica para memorizar, assim, para lembrar de sopetão a equação para calcular a frequência? Frequência. Se for aquela equação que envolve, pode ser o inverso, o número de repetições por unidade de tempo, né? N sobre lambda t. Pode ser 1 sobre t, onde t representa o período, certo? E envolvendo a velocidade, né? Velocidade igual ao comprimento de onda vezes frequência, certo? Pode ser lá, v lambi fugir. Como é que é? Repete de novo, bem devagar. Vi, lambi, lambi, fugir. Olha a dica aí, pessoal. Olha a dica aí. Essa aí até para mim foi nova. Vi, lambi, fugir. Vi, Exato. a letra V, né? Lambi, por causa do nosso saudoso lambda, né? O lambda. Se você for fazer analogia, ele até realmente parece uma linguinha quando desenhado lá, né? E fugir, o F. Muito bom, Exato. muito bom, muito bom. Boa dica essa, gostei. Gostei da dica. E é o número de oscilações num determinado período, intervalo de tempo. Intervalo de tempo. E aí você coloca lá a equação, v lambi fugir. Você sabe que a velocidade é o espaço sobre o tempo, então se o exercício vem ali te questionando alguma coisa e ele não te dá a posição, você consegue encontrar isso aí através do cálculo, né? Você pode chegar lá e... O mais importante de tudo, ter aquela calma na hora da prova, ler ali, entender o que o exercício está te pedindo, tirar dele, extrair dele as grandezas que ele já te deu, porque alguma coisa ele sempre vai fornecer, né, Betão? Sim, com certeza. O exercício sempre vai te fornecer alguma coisa, e aí, em cima do que ele te fornecer, você
vai brincando com a equação ali para achar a outra grandeza que falta. Isso aí é muito importante. Dentro da Pode falar. E é muito importante mesmo, principalmente pela caracterização com a energia da onda. Cortou um pouco o som aqui, Betão. Fala de novo que eu não escutei. Tá? Eu falei assim que é muito importante, até mesmo para caracterizar a energia dessa onda, né? Isso. Caracterizar a energia dessa onda. Porque você não vai ter uma onda mecânica em alta frequência, né? Exato. Você não vai ter uma onda sonora aí em alta frequência. Agora, para a gente deixar aqui registrado aqui, você lembra de memória a velocidade de propagação do som na atmosfera, no ar? É considerado aí entre 300 e 340, né, metros por segundo. 300, 340 metros por segundo. Muito bom. É. Betão, a gente podia agora comentar um pouco sobre a interferência, o fenômeno de interferência. Alguns fenômenos, né Mário, que a gente tem, a gente pode até dizer que alguns fenômenos, dois deles basicamente, como a reflexão e a refração, são fenômenos que vão aparecer tanto em ondas quanto em partículas. Né? Uma partícula pode sofrer reflexão, tipo num jogo de bilhar, né? Você pode ter a refração quando você troca o meio material, a propagação, né? Um cara andando de bicicleta no asfalto, acaba o asfalto, vem areia. Você vai ter alteração no modo da velocidade. E esses dois mesmos fenômenos ocorrem também para ondas, né? Tanto a questão do eco na reflexão, a questão da refração da luz, né, que é um tipo de onda. E nós temos alguns fenômenos, como é o caso da interferência, da polarização, da ressonância, que são fenômenos exclusivos de ondas, né? Então, o fenômeno da interferência, por exemplo, é aquele fenômeno onde duas ondas ou mais podem se encontrar. E o que é a interferência? Esse encontro pode alterar a amplitude das ondas, né? Então, pode ser que elas aumentem a amplitude delas e pode ser que diminua a amplitude dessas ondas. Não vai mexer, não. Imagina que o fato de ser um encontro de ondas não é uma partícula, é onda. Então, não vai existir aquela questão de colisão, de alterar caminho, nem nada, né? E somente vai alterar a amplitude das ondas no momento do encontro. Depois, cada um segue sua vida como se nada tivesse acontecido. É interessante porque quando a gente olhou para o experimento, o interferômetro de Maxwell e Morley, e ali ele apareceu, né, nitidamente aquela cena do alvo. Né? Então você tinha uma linha escura e uma linha extremamente clara. Então o que o Betão estava falando aqui para a gente? Que da forma como as ondas estão se cruzando, dependendo da situação, ela pode se sobrepor e aí ela passa a ter uma amplitude maior, seria um ponto luminoso com extremo brilho, ou ela pode vir uma crista e um vale, e quando elas se encontrarem, elas se anulam. É a mesma coisa que matematicamente falando, você vai estar usando lá mais 1 e menos 1. Isso. O resultado é 0. Né? Então você vai ter ali o ponto escuro. É interessante, Mário, nessa condição aí, a gente exemplificar o seguinte: quando você está num ambiente com várias pessoas falando ao mesmo tempo, dependendo da posição que você está nesse ambiente, parece que o volume está mais alto ou o volume está mais baixo, né? Que seria a sensação do volume, dessa intensidade maior, é uma amplitude maior da onda, e onde está mais baixo, uma amplitude menor. Então, seria interferência construtiva e interferência destrutiva. Betão, você pode deixar registrado aqui para nós uma dica sua de como você não se confundir na hora da prova lá do vestibular, do Enem,
a questão das ondas, desses fenômenos? E quais são esses fenômenos que a gente tem? Cara, dica, Mário, é complicado, mas vamos lá. A gente tem ali alguns fenômenos que são exclusivos de ondas. Interferência, a gente acabou de falar. A, Interferência. a polarização, que seria a orientação na vibração do campo elétrico da onda eletromagnética. A polarização tem uma característica importante, porque ele só ocorre em ondas transversais. Tá? Nós Aham. temos a ressonância, que é quando você tem uma fonte emitindo a mesma frequência que o corpo, que o objeto. Então, eles vão passar a vibrar juntos. Esse é o fenômeno da ressonância. O famoso exemplo, quebrar uma taça de cristal usando som, tá certo? Aham. Nós temos polarização, interferência, ressonância, difração, Difração. que é o fato que uma onda contorna um obstáculo, tá certo? Isso. Então, esses fenômenos são específicos de ondas, não vai acontecer em partícula, diferente de reflexão e refração. Mas um fenômeno que é muito comum, Mário, aparecer nos exemplos de livro, é o efeito Doppler, que trabalha com a frequência Aham. aparente. Né? Aquela que quando o carro vem se aproximando de você, o som parece mais agudo, aumenta a frequência, né? E quando Aham. ele se afasta de você, ele parece mais grave, a frequência diminui. E uma característica muito importante que pouca gente lembra é que o efeito Doppler, ele não ocorre só para o som, ele ocorre para a luz também, só que a diferença é que a gente não percebe isso a olho nu, né? Mas a gente tem também o efeito Doppler para a luz. Né? Quando a gente pega a questão de estrelas, galáxias se afastando, se aproximando, né? Que seria, parece que aumenta a frequência, parece que diminui a frequência, né? Então, Aham. essas diferenças aí é importante, que o efeito Doppler também acontece para a luz, e não só para o som. A diferença é que no caso do som, a gente tem aquela equação matemática, né? No caso da luz, a gente não calcula, a gente só diz se está aproximando do verde, do azul ou do vermelho. Né? Isso. O legal do efeito Doppler na luz, um exemplo fácil para gente é a observação estelar, né? Se Sim. você ir numa noite de céu aberto, que esteja bem estrelado, e você observar as estrelas, você vai conseguir perceber ali se ela vai ter um brilho puxado para o azul ou se ela vai ter um brilho puxado para o vermelho. E aí você tem ali, né, aquela questão dentro do espectro eletromagnético, né, do infravermelho e do ultravioleta. Então você consegue discernir ali, saber se essa estrela ela está em aproximação do planeta Terra ou se ela está se afastando do planeta Terra, né? Isso aí é uma coisa legal da gente lembrar. Sim. Betão, o mais importante agora, cara, eu acho que assim, tá legal o nosso bate-papo aqui, vai ficar essa nossa conversa que ela vai ficar salva, eu vou subir ela no YouTube depois aqui, vou deixar ela lá à Maravilha. disposição para todo mundo poder acessar a nossa conversa lá e ver. Mas assim, fala para mim um pouco da importância que você acha que tem a respeito de estudar a parte conceitual, de saber que não é só fazer o exercício ali, mas O conceitual é o que vai trazer para você futuramente a parte de cálculo, mas é principalmente aonde você tem a chance, você que é vestibulando, que vai fazer o Enem esse ano, você tem a chance de se destacar na prova. Né? As provas hoje em dia, e até mesmo por ler reportagens, por exemplo, a Unicamp colocou que vai ter uma alteração devido à pandemia, a UFPR, a UFSC, todas as universidades estão se adequando. E uma coisa importante, que numa das reportagens, só não vou lembrar agora qual universidade, tá, Mário? Eles falaram que estão pensando em priorizar assuntos da primeira e segunda série do ensino médio, priorizar, uhum,
Ou seja, a ondulatória vai despencar, vai cair, né? Vai. E o fator teórico é porque todo mundo acha assim, física é conta, física é conta, física é conta. O cara se destaca, decora a fórmula tal e resolve conta. Só que você que está indo e está se preparando para a prova, você pode se destacar pela questão da teoria. Muitas provas do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, o próprio Enem, tem essa característica por provas teóricas, por conceitos, né? De apresentar um conceito e não só simplesmente sair fazendo conta. Então é muito importante que você esteja atento à parte teórica também. Até porque a gente não tem mais no Enem, né, Betão, aquela prova. Na época que eu fiz o vestibular da UEMS para entrar no curso de física, você ia folheando a prova, chegava numa certa página, estava escrito física. E aí ali tu tinha os exercícios de física, estava escrito matemática, tava te definindo ali, que ali era aquela parte do conteúdo. Mas hoje já não. Hoje os caras já estão classificando como ciência da natureza. E aí eles colocam a parte conceitual lá. Então, assim, é o que você falou. Não é só você saber fazer a conta. Até porque a conta nada mais é do que uma equação de primeiro grau. Você vai trabalhar as variáveis de uma equação de primeiro grau. Mas você tem que saber o que cada grandeza representa. Você tem que saber como que essas grandezas interagem, como que elas se conversam, como que elas estão se equilibrando ali, porque você tem uma igualdade dentro daquela equação, né? Então você tem que saber essa parte conceitual para poder trabalhar. Não tem jeito. Tem que ler texto. E tem também, mano, o seguinte, igual tem alguém que colocou ali nos comentários, né? Eu odeio física, o que eu faço? Para de odiar física. O aluno tem a mania de colocar assim, eu não gosto dessa matéria. Independente de ser física, que aqui é a nossa praia, mas para de odiar. Tá certo? Por quê? Se você odiar uma matéria, você não passa. É simples assim. Ela vai te judiar. Se você odiar aquela disciplina. Mas eu não vou precisar dela. Você vai precisar dela para entrar no vestibular. Depois, beleza. Então, até a hora do vestibular, você não pode odiar. Depois você pode. Né? Sim. Mas é importante que essa questão do odiar uma disciplina pode estar bloqueando a pessoa por traumas passados, de não ter conseguido um destaque numa prova, algo que achou que ia muito bem e não foi, né? Então, a primeira coisa é quebrar esse bloqueio, o famoso estudar, e tamo junto, né? Não, assim, você que está se preparando para fazer uma prova de classificação, porque é uma classificação. Quem vai melhor na prova entra. A verdade é essa. Quem se destaca, o Betão falou ali, vai lá, estuda o conceito que você vai se destacar na prova. Você está fazendo uma prova para se destacar. Você tem que se destacar. Mário, deixa eu puxar você aqui o seguinte, a minha conexão vai cair em alguns instantes. Tá, não tem problema. Não tem problema. Só para te avisar, a minha conexão ela vai cair uma afirmação, tá? Ok. Opa! Fala, beleza? Bom. Era você, então. É porque eu abri aqui para esperar ver a sua conexão ali para te chamar. Não, e aí não estava conseguindo ver os comentários. Mas o que caiu foi a bateria de vez, entendeu? Entendi. E aí onde eu tô sem bateria, por isso. Não tem problema não, Betão. Eu sei que você... Aqui do Lucas, que é um amigo meu que está aqui comigo na loja, eu raptei o seu para terminar contigo aí. Não, beleza, então. Vamos entrar agora aí na parte dessas considerações finais aí, que daí eu vou fazer a edição do vídeo ali, depois eu pego e te passo o link, daí vou postar lá no canal do YouTube lá, Física em Poucas Palavras. Até depois, se alguém ficar na curiosidade aí, pesquisa lá Física em Poucas Palavras, vai aparecer o meu canal.
e alguns vídeos que eu fiz com alunos, né? Eles fizeram alguns vídeos lá, algumas videoaulas assim, que os alunos mesmo, que eles mesmo produziram e tá salvo lá com um nome Física em Poucas Palavras. Maravilha, Mas é muito isso bom. aí. Eu queria aqui agradecer você, Betão. Eu sei que você é um cara ocupado, eu sei que você é um cara dedicado, você tá em prol da situação, sabe? Você é um cara que se esforça muito. Eu tenho orgulho de ter sido seu calouro, porque desde os tempos de graduação lá, eu sempre vi você na correria lá, já no ensino médio, já nas aulas de pré-vestibular, sabe, já com cursinho, sempre agitando, e é isso aí. Eu olho para você, você ainda é um menino, só que já tem aí uma bagagem de praticamente 20 anos, né, de sala de aula, então você é um cara máquina. Muito obrigado, Mário. Eu que agradeço aí a oportunidade de ter participado. Fazia muito tempo que a gente não se falava, né? Acho que foi muito bom também Isso. por isso, né? A Aham. gente tinha a nossa turma lá da República na casa do Mário, a física que fazia as festas na casa do Mário, né? O E dá-lhe nosso amigo costelão. Marcel, que está em São Paulo, uma galera que está pela estrada aí, né? O Estevam Aham. não vai falar de novo, porque eu trabalho com ele. Ah, vocês trabalham juntos. Trabalhamos junto. Tanto o Estevão quanto o Marcel, eles vão pintar aqui também. Isso, mano, chama Eu já esses fiz caras. o convite para eles. Já fiz o convite para eles. A gente já está organizando. Como? E obrigado, sucesso aí também nos seus ensinamentos, parabéns pelo canal, parabéns pelo seu canal do YouTube, parabéns por tudo isso que você está fazendo pelos alunos, né? Eu acho que todos nós estamos na educação, não... O cara que fala para mim, fala assim, eu sou professor pelo dinheiro, é mentira. A gente faz porque a Não, gente gosta, a gente faz justamente porque a gente quer ver resultado nas pessoas que a gente confia, que são os nossos alunos, né? exatamente, exatamente. Então é isso. Valeu, Então, do Mário. mais, obrigado. Foi legal aí, a gente começa, né? Começa a falar, começa, quando vê já está viajando, quando viu já deu lá 47 minutos de live. Deixar, a gente fala mais umas 3 horas, né? Fácil. Mas é isso aí, cara. Valeu, um grande abraço aí e a Um gente se grande abraço fala. para a família aí. Pode Sucesso. deixar, pode deixar. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, valeu.